Olá, bom dia, bom dia e bom dia. E hoje, 18, são 6h10 da manhã e 18 de março de 2022. É uma sexta-feira. E se é assim, vamos de fato coroar a palavra que Deus está a me ofertar. Desde já, desde já. O que significa desde já? Santo, já começar usando algo assim, simplesmente desde ontem, quer dizer, começou ontem, iniciando ontem, ou desde já, é desde agora, quer dizer, iniciando agora, começando agora, falando agora, mas de que isso importa? O que importa, de fato, é a gente saber abrir porta. Deus disse. Deus disse. A gente pode, de fato, alicerçar, parede levantar, o telhado a gente colocar. Mas se a gente não souber enxergar o lugar onde a porta vai estar, desde já a gente começa e assim complicar, quer dizer, é isso, uma boa planta. Uma boa planta tem que enxergar a hora certa. A hora certa que o sol vai se apresentar, quando o sol vai se retirar, o melhor lugar para a porta estar e se janela a gente vai poder colocar, se assim o vasculhante solicitar. Coisas que a gente precisa dominar. A arquitetura estará aí para nos ensinar e tem que fazer isso usando conta que qualquer um poderia alcançar. Sim, sim, não pode, quer dizer, não poderia eu vacilar. Sentei lá diante daquele que a arquitetura iria me ensinar. Ele trouxe muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu fiquei pensando, santo, para você arquitetar, você precisa de tanta coisa assim usar? Eu pensei que era só sentar e ordenar. Levanta aqui, parede cá, parede derrubar, a planta telhada aqui e planta. Não, não era só isso, não. Arquitetar era a ciência que você teria que dominar para saber a hora de sair e a hora de entrar. Não tinha como você, de fato, vacilar na hora de você edificar algo que você desejava, que você precisava, não só conquistar, como alimentar. Você tinha que enxergar as possibilidades de cada porta, alistar, se o vasculhante ele iria lhe avisar se era preciso janela edificar, saída de emergência. Não era apenas uma questão de você de fato controlar. Não, isso era algo que poderia passar. Controle não nos dá domínio do lugar, mas a possibilidade. Mas era preciso mais do que controlar, era conhecer cada pedrinha que eu poderia de fato usar para o alicerce formar. Era preciso saber que adubo, quer dizer, adubo, e eu poderia de fato usar para a parede levantar. Eu tinha que de fato saber
se eu poderia, com aquela parede, quer dizer, naquela parede, janela colocar, vasculhante de fato, usar, eu tinha que saber exatamente que pau eu poderia movimentar para o telhado, eu de fato controlar, saber que o forro iria me possibilitar filtrar qualquer sujeira que pudesse me incriminar. Não dava simplesmente para a gente desconsiderar as coisas que o justo poderia de fato conquistar. E justo é justo, justo é justo. Justo é um homem que sabe enxergar, que sabe a balança usar, que sabe se criar, que sabe se multiplicar, que sabe até entrar numa casa sem ninguém enxergar, e muitas vezes com a desculpa de que vai passear. E foi assim que Justo esteve a se espalhar. Justo passou a gostar até de alto mar. Justo passou a controlar coisas que a banalidade poderia até duvidar. Mas Justo sabia que a banalidade poderia lhe dar o caminho para ele ali entrar. Sim, Justo não usava topete apenas para se enfeitar. Não, Justo sabia mais do que qualquer um poderia duvidar. Sim, Justo sabia calcular, era um bom matemático no lugar. E se era um bom matemático, por que duvidar da arquitetura que Justo poderia levantar dentro de algo que era apenas para uma procissãozinha, quer dizer, uma correntinha, quer dizer, uma situaçãozinha e a gente controlar. Mas justo é justo, pouca coisa, não dá para a gente ficar a debulhar pouca coisa no lugar. E isso vai nos tirar o direito de conquistar até uma situação, quer dizer, uma questão, quer dizer, uma comunhão, quer dizer, como de fato você falar. Não, não dava simplesmente para falar. Essa história da gente de fato achar que Justo não sabe se posicionar é algo que a gente precisa de fato reavaliar. Sim, porque se eu posso enxergar o justo do lugar, imagine se eu for buscar a justiça que o justo soube edificar para muito dinheiro ele lavar, sem sequer se preocupar onde esse dinheiro poderia parar. Não, o importante é a parte dele, ele tirar. No mais, ele não tem por que se preocupar. Qual é a indústria que Justo esteve a edificar? Santo, a de processar, certo? Qual é a fábrica que Justo esteve a edificar para muito processamento ele realizar? Faça. Qual é a possibilidade de Justo nos dar muito mais do que a gente desejava conquistar? A matemática, quer dizer,
Santo, se eu for avaliar, se eu for avaliar que é justo, soube de fato se preparar, construindo uma casa para ele estar, dando a certeza de que ele não gostava, não gostava de politicar. Santo, justo, soube de fato se misturar sem precisar se juntar. Justo usou de tanta sabedoria no lugar que era preciso de fato acreditar que ele poderia um estado inteiro ele administrar sem sequer o nome dele constar como benfeitor. Mar. Como assim? Mas Justo tinha, sim, motivos para que está. Justo tinha BA. Justo tinha. Ele sabia, de fato, conquistar com o paladar. Ele esteve a avisar. Sim, olha, se a gente souber plantar feijão de corda no lugar, a gente vai poder administrar até aquilo que o diabo poderia duvidar. Mas sabendo o diabo, onde, quer dizer, como o dinheiro lavar, ele vai nos dar a possibilidade da nossa justiça ampliar. Porque a ciência do diabo é algo que a gente não pode descartar. Mas a nossa própria ciência, a gente precisa usar. Mas, para isso se dar, é preciso um acordo firmar. É preciso a gente sentar com a governabilidade do lugar e dizer que a gente pode bancar toda uma estrutura parlamentar para que ele possa ser o futuro que ele desejar. E sem titubear, nós vamos dar para ele a independência que ele pode conquistar sem do ex ele precisar. Os vínculos ele vai poder cortar, dando para o ex a certeza de que ele pode administrar sem sequer considerar o poder que um dia ele achou que esteve a conquistar. Mas o poder dele estava em outro lugar. O desse lugar caberia ao governador, que aí está conquistar, sendo livre para aqui estar e ter poder de enviar quem ele desejar para o cargo que assim ele solicitar. E foi assim que Justo esteve a entrar. Que Justo soube terminar obra que há muito tempo aqui estivera a começar. E até estivera a duvidar que as obras poderiam auxiliar em alguma coisa, quer dizer, nas coisas que estivera a imaginar. Mais justo, sabendo administrar, conheceu as BAs, as possibilidades de se trafegar. Santo, e como Justo soube de fato que a BA poderia nos levar às BRs que tanto estavam a precisar de reforço no lugar. Reforçar.
como reforçar? Sabendo administrar, sabendo com Tarcísio dialogar, sabendo dar a Tarcísio qualquer coisa que Tarcísio solicitar, sabendo dizer para Tarcísio até o beabá, sabendo indicar para Tarcísio os braços que ele poderia usar para muita coisa que realizar, sabendo enviar os caminhões que Tarcísio sempre esteve a solicitar. E a presidência nunca esteve a se importar com aquilo que era praxe no lugar. Dá a Tarcísio ou a qualquer outro que estivesse ali a sentar condições da mobilidade se assentar. Mas Justo esteve a encontrar o par. O par. Depois que Justo esteve a entrar no sistema que ele tanto esteve a desejar, de um modo em que ele não precisasse conta prestar, tudo mais Justo pôde realizar. Justo pôde até separar o café doce daquele café que sabia amargar para muita gente prejudicar. E assim, o outro café, Justo soube até colocar o leite no seu lugar. Sim, quando ele viu que o leite poderia, de fato, um novo tempo aqui plantar e a casa administrar com um certo respaldo não, limite não, um certo braço. Se um braço peculiar, é preciso limitar. É preciso limitar para a gente não perder a condição de administrar. Justo não esteve a gostar, não. Esteve, não. Justo sabia usar até aquilo que a gente poderia duvidar. Peneirar. Sim, Justo sabia peneirar. Usava pedra para misturar, trazendo assim a necessidade de separar. Justo tinha tanta sabedoria no lugar que muitas vezes Justo esteve a viajar levando o Guaraná. E ele fazia isso na certeza de que ninguém iria barrar. Justo era diplomata. Ele podia, de fato, usar e dar carteirada, porque Justo sabia agradar muito antes de lá ele entrar. Justo enviava as condições de adoçar, enviava presentes para quem estava a administrar. Muitas vezes Justo esteve a enviar coisas do cão duvidar, mas ele sabia exatamente preparar o terreno para lá ele entrar sem ninguém lhe questionar, lhe barrar, lhe perguntar coisas básicas, o que ele estava a carregar. Como Justo pôde ter tanto direito no lugar sem a obrigatoriedade da Receita lhe investigar.
a receita. Porque justo tinha casa para administrar, portanto, o mordomo tinha que deixar justo na cozinha entrar e a receita, com toda certeza, caberia a justo administrar. O mordomo tinha que escutar, a receita tinha que, de fato, colocar, quer dizer, tinha que respeitar aquilo que justo estava a enviar, sem, de fato, questionar as medidas. A numerologia era a que justo estava a enviar. E ai de quem viesse a levantar suspeita sobre aquilo que justo estava a realizar. A conta, ninguém podia sequer levantar a possibilidade. Aqui está o que deve cozinhar. É isso que deve constar. Justo, livre, caminhava em todo lugar. Não havia por que levantar suspeita, não havia por que duvidar. O feijão justo soube plantar. A pedra, justo soube separar. Justo soube uma farsa montar. Justo soube até colocar gente para administrar. Justo soube até enfarinhar. Justo soube até enxergar a possibilidade de Coca dominar. Sim, quando ele resolveu usar Coca aqui, Coca acolá, Coca aqui, Coca acolá, e o ovo justo patrocinar. Justo não tinha por que se preocupar. Livre, leve e solto, ele esteve a caminhar. A questão é, há quanto tempo? Há quanto tempo que nós temos um justo no lugar, sem ninguém se preocupar com o que ele esteve a realizar? Basta a gente, de fato, somar. Sim, antes de, depois de, desde então, é assim. O desde já, desde ontem, desde agora, desde quando? Será que nós estivemos nos preocupando? Sim, separando. As datas nós estivemos chegando e a receita esteve se posicionando. Até quando a receita vai estar se ocultando? Sim, porque a cozinha justo esteve administrando. E quem esteve falando? Quem esteve denunciando? Tudo que ali justo esteve realizando. Por isso, o pulo justo esteve sempre dando. Justo sempre esteve pulando conforme a música esteve tocando. E ele nunca esteve duvidando daquilo que ele esteve conquistando. Por isso eu estou aqui gravando. Porque justo não esteve me conquistando. Não, daquele topete eu nunca estive gostando. Eu sempre estive duvidando, questionando.
Santo, eu sempre estive acompanhando. Não é possível é que este homem tem. Não, não, não. Ah, mas o alto-falante justo esteve usando, mas nunca lhe denunciando, sempre lhe patrocinando. Santo, como justo esteve se elevando a condição que antes, quer dizer, a condição que até ele esteve duvidando. Com celebridade, justo esteve casando, se misturando, e justo esteve despontando para uma realidade que até ele mesmo não esteve acreditando. E não é que justo continua se justo. Como é que justo hoje está? Muito melhor do antes, de que quando ele esteve a começar. Justo esteve se celebrando, quer dizer, te celebrando, lhe celebrando, o tempo todo apostando nas celebridades que ele esteve conquistando. E desde então, justo esteve surfando até o mar, justo esteve conquistando, mas nunca esteve misturando. Justo a bússola esteve usando, sempre se orientando, e infelizmente, muita sujeira por aqui passando. Santo Deus, de que justo eu estou falando? Do justo que a televisão o tempo todo esteve apresentando como homem do comando. Santo. Mas hoje, com toda certeza, hoje Justo continua celebrando. Justo continua celebrando tudo aquilo que os outros estão realizando. E ele sempre despreocupando. Com o governador Justo até esteve jantando. Santo. Desde então, seguimos com os mesmos planos. Os planos estiveram ampliando. E olha que Justo muito esteve facilitando. Pena que o governador não esteve aproveitando. Não esteve de fato aproveitando muito dinheiro. Ele esteve desviando daquilo que de fato era justo, esteve solicitando. Mas com justo, ele esteve acertando. Ele disse que estava precisando, que ele esteve se endividando, que as dívidas ele esteve quitando, mas que tudo ele estava de fato organizando. E Justo não esteve se incomodando? Não. Muito ágil, Justo esteve de fato, tirando, quer dizer, criando, quer dizer. Aí, até o governador Justo esteve, assim, do tipo, prejudicando, quer dizer, ajudando, quer dizer, justificando. Até o governador Justo esteve justificando. Mas tudo bem, os dois estiveram se acertando e pronto. Tudo assim. Até Adriano Justo esteve executando, quer dizer, solicitando, quer dizer, denunciando, quer dizer, quando é mesmo que aqui estiveram de fato matando um certo
um certo homem, quer dizer, um certo Adriano, quer dizer, um certo humano, nós deveríamos estar investigando. Sim, nós deveríamos estar, de fato, investigando. Quem executou, de fato, um dos manos e não estiver falando essa questão, não estiver levantando, até o governador esteve, de fato, administrando, tudo assim. Mas como tudo aqui se passa debaixo dos panos, continuamos seguindo os planos. Olha, pobre Adriano. Injusto ele esteve confiando. Com ele, com justo, ele esteve de fato acertando, tudo assim foi se juntando, quer dizer, se justificando. Muito dinheiro ele esteve levando. A questão é porque nós não estivemos juntando tudo que justo esteve realizando com a morte do tal Adriano. Humano. Por isso tudo esteve se complicando. A oportunidade, o próprio justo esteve criando e nós estivemos vacilando. Por isso eu digo, sigo os planos. Justo. Não. Deus esteve falando que com justo quer dizer, e com justo eu estive caminhando. Assim eu posso, quer dizer, assim eu estou gravando. Quer dizer, eu estive gravando. Assim eu não estou me preocupando. Com certeza o meu coração, Deus esteve de fato conquistando, dominando. E seguimos. Com toda certeza, muito complicado. Mas a gente segue nos orientando. E se é assim, foi uma boa semana para mim. E se é assim, eu tenho motivos para, de fato, sorrir e estar aqui. Eu sigo conforme é bom para mim, sem medo do que está por vir. Com certeza é assim. Sim. Bom dia, bom dia, bom dia. E esse não é um país tão tupiniquim assim. Tem justo por aqui, sabendo definir o princípio, o meio e o fim do que é bom para si.